Como nós vimos, a precipitação ela se distribui de maneira desuniforme tanto no tempo quanto no espaço. Nesta sequência de gráficos, nós podemos constatar que, ao longo do tempo, as precipitações variam ao longo dos dias, ao longo dos meses, assim como também varia a precipitação no seu evento isolado. Do início ao fim de uma precipitação, a intensidade cresce até atingir o seu pico e, em seguida, decresce até o seu término. Neste gráfico, nós podemos ver, assim como nos próximos slides, que de janeiro a dezembro, seja em Brasília, seja em Fortaleza, seja em Porto Alegre, seja em Belém, as quantidades de precipitação, elas sofrem uma alteração. Alguns locais apresentam distribuição mais acentuadamente desuniforme, nos locais essa distribuição ela é mais branda do ponto de vista da sua declinação. Nesta expressão IDF, que estabelece uma funcionalidade matemática entre a intensidade, a duração e a frequência, nós temos que quanto maior o tempo de retorno, e o tempo de retorno significa o inverso da frequência, maior a intensidade da chuva. Por outro lado, quanto maior a duração dessa chuva, para o mesmo período de retorno, menor a intensidade da chuva. E a partir da relação IDF, que nós podemos obter com o tratamento dos dados de chuva ao longo de anos, algumas décadas, nós vamos confeccionar o hietograma de projeto para, mais adiante, gerar o hidrograma de projeto. O hietograma de projeto é a representação gráfica da chuva, assim como o hidrograma de projeto é a representação temporal das vazões. E aqui nós vamos aplicar o método dos blocos alternados. Nesta aplicação, nós vamos trabalhar com período de retorno de 25 anos e o tempo de concentração da bacia, que é o tempo de duração da chuva de projeto, neste caso, 50 minutos. Nós vamos discretizar o tempo, ou seja, vamos estabelecer intervalos temporais de 10 minutos. E nesta tabela planilhada, nós temos a duração total de 50 minutos, fragmentada, decomposta de 10 em 10 minutos. Com a aplicação da fórmula, nós temos para cada duração, 10, 20, 30, 40, 50, preservado aqui o tempo de retorno de 25 anos, essa série de intensidades, 1,625 milímetros por minuto, uma duração de 10 minutos, 1,3 milímetros por minuto numa duração de 20 minutos, e assim sucessivamente nessas 5 durações consideradas. Quando a gente multiplica a intensidade pela duração, nós obtemos a lâmina. Então, se eu multiplico 1,625 por 10, tenho aqui uma lâmina de 16,25. Na sequência, se eu multiplico 1,3 por 20, 26, 1,083 por 30, tenho 32,5. E assim nós preenchemos a coluna atinente às lâminas. Mas o que me interessa, efetivamente, é a lâmina incremental, porque a lâmina total produzida ao final do evento de duração 50 minutos será de 40,63 milímetros. Eu quero, portanto, a lâmina incremental. Nos primeiros 10 minutos, eu tenho um incremento de 16,25. Nos 10 minutos seguintes, até integralizarmos os 20 minutos, nós temos um incremento na lâmina de 9,75 milímetros. No terceiro intervalo, ou seja,
entre o 20º minuto e o 30º minuto, 6,50 milímetros. Nos 10 minutos seguintes, 4,65, e nos 10 derradeiros 10 minutos, nos 10 derradeiros minutos, para integralizarmos a duração total de 50 minutos, nós temos uma lâmina de 3,48. Se a gente somar todos esses valores de lâminas incrementais, nós devemos chegar a 40,63. O método dos blocos alternados estabelece como critério que a maior lâmina incremental acontece no meio do evento. Então, um evento de 50 minutos, ou seja, com 5 intervalos de 10 minutos, terá a maior lâmina incremental, de 16,25, posicionada no terceiro intervalo. E a partir do posicionamento dessa maior lâmina no intervalo central, nós vamos alternadamente dispor as lâminas sucessivas, direita, esquerda, até esgotar todas as lâminas, todos os intervalos que estão sendo administrados. Ou seja, a primeira lâmina, a de maior magnitude, vai ficar posicionada na terceira linha, 16,25. A segunda maior lâmina, que nós identificamos aqui como sendo 9,75, ela vai ficar posicionada à direita, de 16,25. À direita, porque na confecção do gráfico, eu vou dispor o tempo no eixo das abscissas e as alturas no eixo das ordenadas. Daí que a gente menciona direita e esquerda. À direita da lâmina maior, eu vou dispor a lâmina de 9,75 e à sua esquerda 6,50. E alternadamente vou prosseguir. De maneira que nós alcançamos, ao final do processo, este gráfico que nós denominamos de hietograma de projeto. Este hietograma de projeto se refere especificamente à bacia cuja relação IDF é esta que se estabeleceu no início, I igual a 13, o tempo de retorno elevado a meio, dividido por duração mais 30, e especificamente para um tempo de retorno de 25 anos, numa duração total do evento de 50 minutos. A relação IDF é uma relação que se refere a chuvas intensas. E essas chuvas intensas, elas estão relacionadas a um risco. Cada tempo de retorno é estabelecido dentro de um processo decisório em que se assume um apetite ao risco. A maior frequência significa um maior risco. Menor frequência está associada, portanto, a menor risco. Se eu quero diminuir o risco, portanto, diminuir a frequência, eu devo maximizar, eu devo ampliar o valor do tempo de retorno. Ao aumentar o tempo de retorno, o risco diminui. Mas vimos que o aumento do tempo de retorno acarreta o aumento da intensidade de chuva. O aumento da intensidade de chuva acarreta, por consequência, o aumento da vazão. E o aumento da vazão, evidentemente, traz estruturas mais robustas, estruturas hidráulicas mais onerosas. O processo decisório ele tem que se circunscrever, ele tem que se estabelecer dentro de uma lógica econômica. Eu posso, sim, minimizar o risco, porém nunca anulá-lo. O risco sempre vai estar presente. Mas até que ponto eu devo minimizar o risco? Se eu diminuo acentuadamente o risco, eu elevo enormemente os custos da obra. E ao fazê-lo, a obra pode se tornar inexequível, ela pode se tornar inviável na perspectiva econômica.